pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Vozes pela Inclusão de Pessoas LGBTQIA+, em Angola. Um podcast do Arquivo de Identidade Angolano, mais conhecido como AIA, e que conta com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Angola, a quem agradecemos pela colaboração e apoio de sempre. Mas, antes de falarmos mais sobre o episódio de hoje, eu gostaria de lembrar vocês de irem ouvir os nossos episódios anteriores. Vocês podem encontrar os links no site do AIA e pedir-vos também que vocês sigam as redes sociais do AIA para que vocês possam acompanhar essa nossa nova temporada que traz temas interessantes e que tem o objetivo principal de dar voz e visibilidade às experiências, às histórias e à vida de pessoas LGBTQIA+, em Angola. E para o episódio de hoje, nós trouxemos mais uma vez um convidado muito interessante e um tema que é um tema de saúde pública, mas que muitas vezes não tem a visibilidade que é necessária. O nosso convidado, ele trabalha com a temática, também trabalha na área de comunicação e muitos de vocês devem o conhecer, já devem ter cruzado por aí. E a quem eu vou pedir que se apresente. Seja bem-vindo, Dimitri Fernandes. Bom dia, obrigado à AIA pelo convite também e parabenizar, né, pelo videocast, podcast. Eu ainda não consigo definir porque assim as pessoas estão acostumadas muito a dizer podcast, mas uma coisa que eu tenho chance sempre a bater quando as pessoas falam, quando trazemos a vertente vídeo, já transformamos-lo em videocast. Então, claro está que depois é sempre disponibilizar também o áudio para o podcast. É o 2 em 1. É o 2 em 1, exato. Então, agradecer por isso, né? E como já fizeste questão de fazer lembrar as pessoas que têm que assistir, assistam sim, porque de certa forma acabamos aprendendo sempre alguma coisa cada vez. Para já desculpar só um bocadinho aqui a garganta, essa mudança de clima, eu sofro sempre nessa época. Então, Dimitri Fernandes é meu nome, sim, trabalho com comunicação, eu faço comunicação desde que me conheço por gente, ou antes de me conhecer como gente, né? Faço comunicação já desde os meus 12 anos, agora que já estou quase a chegar nos... Já estou no Zenta, então já vemos, né? A parte disso, eu sou ativista social, desde pequeno também, desde a OPA e todo o resto, eu não largo o ativismo. Sou membro fundador da Associação Nacional de Luta contra Drogas. A Associação Nacional de Luta contra Drogas tem já 22 anos e neste tempo temos estado a trabalhar na vertente de que é a educação, o auxílio às pessoas que têm a ver, que fazem uso de drogas. Então estou aqui, né? Vamos falar, vamos conversar e ver no que é que dá. Vamos espremer essa laranja para ver que isso mudar. Obrigada por fazer o nosso convite. Para vocês, acho que vocês já conseguiram perceber o que é que eu estava a falar. Nós hoje vamos falar sobre as origens, as consequências do uso, do consumo das drogas dentro da comunidade LGBTQIA+, em Angola. E é um tema que preocupa-nos e devia preocupar as outras pessoas. Como eu disse no começo, é uma questão de saúde pública e por isso é que nós trouxemos o Dimitri aqui hoje para nos ajudar a refletir um bocado sobre isso, as causas, as consequências, o porquê desse excesso do consumo dentro da comunidade. E para quem ainda não assistiu os nossos episódios anteriores, meu nome é Leonela Massopolo e eu vou estar aqui nessa edição do podcast, do videocast, convosco e com os nossos convidados e convidadas para falar de temas interessantes que envolvem a comunidade LGBTQIA+, em Angola. Dimitri, mais uma vez, obrigada. E para começar, falamos mais um bocado sobre o trabalho que vocês fazem. Vocês que são membro fundador, como é que vocês começaram? O que é que passou na vossa cabeça? O que é que vocês viram e vos fez decidir nós precisamos agir contra isso? Bom, na verdade nós começamos por uma questão de olhar para as oportunidades. Isso é que se fala quando se fala em empreendedorismo, e isto é o empreendedorismo social. Nós éramos um grupo de jovens estudantes, alguns da Faculdade de Direito, outros de Economia, etc. Mas era um grupo de amigos que
organizávamos, na verdade, eventos, porque nós fazíamos, já porque já nessa coisa da comunicação e não sei o que, espetáculos, íamos fazendo coisa, mas os nossos eventos eram mais virados e naquela altura falava-se muito do SIDA. E como também já desde 98 nós já estávamos envolvidos na questão da luta contra o SIDA, nós tínhamos criado um grupo que fazia advocacia e tudo. Inclusive hoje, apesar de não se falar, mas a primeira vez que se apresentou na Assembleia Nacional a discussão sobre a lei do SIDA, foi uma proposta nossa que infelizmente o grupo de mulheres parlamentares nos passou a perna e apresentou a proposta, porque nós apresentamos na altura a deputada Dulce Veiga, que foi governadora do Kwanza Sul, que era presidente do grupo de mulheres parlamentares. Ela disse que não tinham como apoiar e depois de 3 meses o grupo apresentou a mesma proposta à Assembleia Nacional. Ok, mas nós deixamos andar e por sorte também nos corredores ali as pessoas foram ouvindo. Então nós na altura criamos o CNLD, que era o Conselho Nacional de Luta contra Drogas. Tivemos o apoio na altura o Dr. Roberto de Almeida, que era presidente da Assembleia naquela altura, só que ele aconselhou-nos a mudar o nome, porque ele dizia que Conselho Nacional parecia um órgão do Estado. E como o governo não tinha nada ligado a isso, que nós mudássemos, então fomos naquela luta. Na altura, hoje, o ministro do Estado, Adão de Almeida, também é membro fundador, também estava conosco, ainda estudante na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito, no caso, da Universidade de Agostinho Neto, e fomos fazendo todo o processo até criarmos e registrarmos a associação como a Associação Nacional de Luta contra Drogas. E aí, desde 2003, de lá para cá, fomos fazendo palestras, realizamos o primeiro workshop para estudantes, tivemos o apoio do Ministério da Educação, a Direção Provincial de Luanda da Educação, que juntou todos os estudantes, conseguimos permissão para fazer na Assembleia Nacional, na sala principal. Foi assim, éramos os jovens assanhados e ousados. Foi a primeira vez também que a Assembleia Nacional abriu-se para uma instituição não governamental. Isso foi em 2004. Na altura criamos o primeiro núcleo de, como chamavam, repetidores de informação, que é assim que nós chamávamos naquela altura, que eram alunos do Instituto Médios, que eles eram obrigados a formar outros colegas e a estratégia era: convidávamos figuras públicas para ir à palestra, porque se fosse assim, o colega vai fazer uma palestra, ninguém vai à palestra do colega. Mas se o colega for fazer uma palestra e estar lá, por exemplo, o Miguel Luntonda, o Negro Bué, na altura era quem... sim, esses nomes que eu estou a falar também estiveram conosco. Então, todos esses eram basquetebolistas, cantores e não sei o quê. Sempre que íamos para o Instituto e dissesse que tinha uma figura pública, aquilo enchia por conta da figura pública. Então, o que acontecia? Aproveitávamos, era a palestra, depois conversavam na altura, a figura pública. E a coisa foi andando. Passados uns anos, também conseguimos uma parceria com a Uniclean Valley no Brasil, porque nós, as palestras e tudo, era mais à base de coisas que nós ouvíamos, nós líamos e tudo o resto. E conseguimos que uma equipe fosse para o Brasil e ficar lá a Uniclean Valley, uma clínica de recuperação e desintoxicação. E nós ficamos internados na clínica por 1 mês e meio, a viver a rotina de um tóxico-dependente, acompanhar tudo que eles fazem, para ter experiência, para viver de perto tudo aquilo que passa um usuário de droga, para não falarmos só com base nos livros que nós líamos. E aí as coisas foram andando, fizemos essa formação, ficamos lá 1 mês e meio, voltamos, continuamos a repercutir. Hoje estamos quer dizer, agora já não são 18 províncias, né? Quando eram 18 estávamos em 16 das 18, agora como somos 21 províncias vai ficar difícil saber, porque temos agora que desmembrar os que estavam nas que eram província e agora... Exato. Mas nós estamos por quase todo o país, graças a Deus. O trabalho continua a andar. Alguns de nós, por conta disso, também foram roubados da associação para cargos dentro do governo, e alguns ainda estão até hoje. Uns são administradores, uns são conselheiros, eu não sei quem. Então a coisa continua, mas o maior problema é o uso de drogas, que é mais o que nos traz aqui.
que entenda-se que drogas são todas e qualquer substâncias que ingeridas, aplicadas, que entrem para o nosso organismo e mudam o nosso comportamento, dão-nos sempre algum efeito. Então, tudo, até aquilo que nós chamamos de legal, como por exemplo o álcool, que é a droga mais permissiva, tá aí, mas é uma droga, e nós sempre dizemos é a porta aberta para tudo o resto. Traz-nos todos os outros problemas. É o problema das doenças sexualmente transmissíveis, é as dependências, tudo vem a partir da primeira droga de todas, o álcool. Mas, pronto, a droga é droga. Nós falamos aqui no começo, nos bastidores, né, essa coisa de como o álcool também é uma droga, mas por ser tão socialmente aceitável, as pessoas que consomem não sofrem tanta discriminação, ou ninguém sequer pensa no álcool como uma droga nesse sentido, que as pessoas... Olha, nós quando começamos, nós batíamos muita coisa no álcool, por exemplo, e às vezes nos diziam, vocês acham que vão fechar as fábricas de cerveja, e vocês acham que vão deixar de beber, mas não é para as pessoas deixarem de beber, aliás, porque até nós dentro da organização bebemos, mas as pessoas têm que beber com consciência, têm que saber até onde vais beber. Não vais fechar as fábricas porque as fábricas empregam gente. Se você fecha a fábrica, vai desempregar a família, vai aumentar os problemas sociais. Claro está, é uma questão de regulamentar, é o que nós sempre fomos batendo, é uma questão de criar políticas que determinem até onde podes usar, como vais usar, e graças a Deus, uma das que nós batemos muito foi essa coisa da proibição da venda do álcool no perímetro das escolas, a proibição de venda de álcool a menores de 18 anos, infelizmente que não é cumprida, mas é uma coisa que está na lei, só não é muito cumprida. Mas todos esses foram os ganhos que ao longo desses mais de 20 anos que nós temos e conseguimos adaptar. A exemplo, Alemanha, Holanda e companhias são os maiores produtores de cerveja do mundo. Mas não quer dizer que as fábricas estão fechadas. Tem políticas para o uso, para a venda e tudo o resto. Há aqui um grupo de angolanos que estiveram no Mundial da Alemanha e por acaso fiz parte deles, que muitos deles foram presos por beberem, figuras públicas angolanas. Não assistiram ao jogo de Angola, passaram o dia do jogo na cadeia por causa do consumo de álcool. Porque pensaram que estão em Angola, que podiam consumir como quisessem, fazer as confusões. O dono do estabelecimento chamou a polícia e prendeu todo mundo. Então é uma questão de regulamentação também só. Agora vamos tentar, eu gostaria de olharmos para o nosso tema especificamente, esse olhar para dentro da comunidade. A maior parte dos estudos, das pessoas, não sei se é o caso do vosso trabalho, tendem a indicar que pessoas LGBTQIA+, são mais propensas de alguma forma, ou são o maior número quando se olha para questões do consumo excessivo de drogas. Não sei se vocês também percebem isso no vosso trabalho, se vocês lidam com pessoas LGBTQIA+, também toxicodependentes ou alcoólatras com esse consumo excessivo, se vocês perceberam isso no vosso trabalho. Bom, é assim, eu ia começar por dizer que não são só as pessoas LGBT que são mais propensas ao uso de drogas, né? Que no fundo são todas, mas infelizmente também é uma realidade que as pessoas LGBT que mais usam drogas, começam a usar muito cedo, infelizmente. Isso é um dado que nós temos e é comprovado, porque nós fizemos um inquérito ao longo desse. Aliás, fazemos vários inquéritos anónimos de onde tentamos medir o uso de drogas, seja de que tipo for, por quem usa, né? Aí vemos quem usa, quando começou, por que usa e tudo o resto. E eu particularmente resolvi liderar essa parte que fala, que é mais ligada às pessoas LGBT, porque a nível de todas as organizações aqui em Angola, vamos assim dizer, não olha, tipo, quando começa a falar de determinados assuntos sociais, não olha muito para as pessoas LGBT. Então, ou as pessoas LGBT que estão dentro delas têm que começar a se mexer e dizer, ok, também estamos aqui, também ninguém é invisível, tem que olhar para essa franja da sociedade porque também fazem parte da sociedade, por isso mesmo que são franjas da sociedade, são sim a franja da sociedade. Então,
começamos a ver por aí. E na altura tem uma psicóloga amiga também, que é a doutora Santinha de Jesus, que começamos a atender de forma mais particular as pessoas LGBT. Tudo porque também ela tinha uma grande afinidade por e com as pessoas LGBT, então também era muito mais fácil lidar com essas pessoas. E depois fomos envolvendo os outros colegas, porque nós temos um núcleo de psicólogos, psicoterapeutas, porque eu também sou psicoterapeuta, que temos estado a fazer vários atendimentos gratuitos lá na associação. Então começamos a ver, e aí resolvemos virar o inquérito também um bocado mais para aí, para ver como é que é. E infelizmente há mesmo muitas pessoas a usar. A maior causa de todas é o princípio para todo mundo, é a desestruturação familiar. Nós temos muitos problemas aqui. Vocês pensaram nas origens? Sim, não, o maior de todos é a desestruturação familiar, que as famílias heteronormativas têm muitos problemas e a família no geral é assim. Então, por conta destes todos os problemas, as famílias já não são uma grande coisa, vamos assim dizer. E pior ainda quando é com a questão das diferenças das pessoas LGBTQIA+. Então, alguns testes, por exemplo, quando a família sabe da sua condição e tudo o resto, da sua orientação sexual, aumentam os problemas que já têm. E para alguns o refúgio é muito por aí. Vão primeiro para o álcool, começam, saem dos amigos, começam a usar o álcool, e naquela do álcool, e é o que nos mostrou o inquérito, muitos começaram a usar todas as outras drogas a partir do momento que começaram a usar álcool. Porque ok, já estão a beber, já estão meio que avançados, então agora vão experimentar um êxtase, amanhã vão experimentar a cannabis, o diamba, amanhã vão experimentar o crack também, e assim sucessivamente. Então isso que experimenta hoje, experimenta amanhã, acaba que tornando este vício, né, essa dependência. E outros é porque querem se inserir também em determinados meios. Eu ando com os fulanos, então se eles usam, eu também vou usar, porque se calhar estou mais entrosado. Mas aí eu também costumo desencorajar as pessoas, eu costumo dizer às pessoas, senão eu também seria um grande bêbado, porque eu cresci no meio de amigos que bebem que se farda. Que inclusive me diziam que não vão pagar gasosa para mim porque eu não quero beber cerveja com eles. E eu não me importava. Em todo caso, eu andava com eles, inclusive, e até umas dos amigos foram parar na cadeia, porque depois de beber, acabaram que apoiaram um suposto gatuno, espancaram o camarada morreu, e todos eles foram presos. Eu não fui porque eu não estava com eles, não tinha. E também porque não fui beber, aliás, até estava só no aceite e até eles foram. Então, às vezes não é se misturar que faz ou para se entrosar, temos que fazer as mesmas coisas. Mas cada um tem as suas razões. Mas a base é um bocadinho disso, a desestruturação familiar. Essa questão de querer fazer parte do meio, de querer não fazer feio, entre aspas, de querer mostrar que eu também estou aqui, eu também posso, se eles fazem, eu também faço. Muito por aí. Outros não, por uma questão de subterfúgio. Né? É igual aos que bebem, porque vou beber para esquecer o problema. Ok, vais esquecer o problema enquanto estiver alcoolizado. Às vezes até nem esquece, eu costumo dizer que às vezes há coisas que a gente toma para esquecer e ainda nos ajuda a lembrar mais. Às vezes há quem não, vou beber para fazer não sei o que, ganha coragem e vai fazer pior. Então vou beber para esquecer o problema, vai lembrar, vai deixar mais embaixo. Então é muito por aí, mas infelizmente na nossa comunidade este é um mal que precisa ser combatido. As pessoas também não têm informação. Antigamente fazia-se algumas palestras e agora quase já não se faz, porque também o pessoal da nossa comunidade é muito fechado para esse aspecto. Se tu saís para aí dizer que tens de fazer uma palestra, falar sobre o uso de drogas, acredito eu que não vai aparecer ninguém. Mas se disseres que queres dar uma GNS, que tal, vai encher. Mas se calhar podemos fazer as coisas como nós fazíamos, por exemplo, na época com os estudantes. Utilizar só as figuras. Utilizar as festas para os atrair. Ok, vi esta festa, antes da festa nós resolvi.
Depois de ouvir, vai dançar. Eu acho que isso é interessante. Primeiro é que quase todas as causas que levam as pessoas para esse consumo, todas as ideias que trouxeste para nós, quando eu as ouço, eu acabo por ligar e pensar na ideia de que a discriminação, essa invisibilização, esse preconceito contra as pessoas da comunidade estão um bocado na base de quase todas essas escolas que você falou. Você trouxe a discriminação familiar, que piora ou se agrava quando percebem que a pessoa é LGBT. A questão de procurar subterfúgio, porque sofre discriminação, esse isolamento, essa ideia de querer se enquadrar em certos espaços ou pessoas que pode vir ou não de nos sentirmos isolados, de não ser aceitos e entendermos que para sermos aceitos, para nos sentirmos pertencentes, de alguma forma, com tanta exclusão, nós precisamos fazer coisas que existem naqueles meios. Eu consigo ouvir isso nas várias causas que trouxeste, como se o fundo fosse esse. Sim, mas as pessoas não podem nem devem se aprender nisso, porque existem outras formas de conseguir. Nós dizíamos antigamente que nós temos drogas mais positivas. Lê, ouve música, vê filme. Eu costumo dizer, eu gosto de me drogar com um bom livro. Eu gosto de me drogar a ver um bom filme. Sai para caminhar, vai à praia. Coisas saudáveis. Eu costumo chamar drogas limpas. Então são coisas que também nos ajudam, às vezes, em parte, claro, esquecer esses problemas sociais. E depois procurar mesmo ajuda, procurar por terapias, porque nós não procuramos, nós não vamos atrás e nós acabamos indo daquela que os amigos não, são meus amigos fazem. Depois tem o problema de que, dentro da nossa comunidade, alguns alegam, né, ou por causa do uso das drogas, uns dizem, não, fulano só tem mais poder aquisitivo, outro não. E às vezes nem é por aí, porque há os que não têm, mas é com a pessoa com quem ele se envolve. É nessa coisa de estar a se misturar no meio. Hoje, por exemplo, antigamente era só aqui entre nós e tal. Hoje, muitos fazem o famoso godom. E o godom? É tão nova para os meus ouvidos. Eu também aprendi recentemente. O godom, se eu não estiver errado, porque aquilo que eu aprendi era do tipo, para alguns até prostituição, de uma forma mais limpa. Mas para alguns até relacionar também para alguém por interesse, não sei o que, eu conhecer, eu vou ganhar alguma coisa nesse relacionamento. Mas aí está, que quando vais te envolver com estas pessoas, por exemplo, têm um poder aquisitivo e conseguem, por exemplo, incluir uma cocaína no meio desse meio. Então vais usar. Vais usar amanhã. Vais usar. Depois vais querer continuar a usar quando já estiveres viciado. O que vai acontecer? Vais fazer das 30 por uma linha para poderes adquirir e continuar a fazer o consumo. Acontece que começam os roubos entre as pessoas da comunidade, começas isto tudo há, não é que é invenção. Há sim, e há muitos relatos de pessoas que tu confias e não sei o quê, de repente trocam o telemóvel, não sei o quê. Há dias, até eu já estava a falar aí de alguém de uma paz que muitos conhecem e que começaram a publicar nas redes sociais, que passaram a ir na casa do amigo e deixaram lá, de repente quando o amigo voltou já não encontrou televisor, não encontrou telemóvel, não sei o quê. Um caminho entre as Mas tudo isso é por causa do uso de drogas. Porque a pessoa, primeiro, já não está bem psicologicamente, já não está bem fisicamente e que acha que para estar tem que continuar a usar. Então, essas são as drogas que têm um poder aquisitivo muito elevado. Adiante, agora sei que por 150 kwanzas em qualquer esquina, entre aspas, as pessoas conseguem encontrar com eles, tem os famosos pábulos, como dizem, que eles fornecem e tudo o resto. Há uma que parece que não, e as pessoas não ligam muito, que é o crack. É das mais baratas, entre aspas, mas é a mais letal de todas. É a mais letal devido à composição da mesma droga. O crack é uma composição de pó de vidro com cocaína. Agora imagina tu inalares vidro. Tu vais mandar vidro para dentro do organismo. Você dá cabo de tudo aí dentro. E parece que não, as pessoas ficam a inalar aquilo nas calmas. E é a mais viciante. Ela vicia muito mais rápido do que todas as outras. Olha, Dmitry, você falou uma coisa que eu achei interessante, essa questão do poder aquisitivo, que nem se as pessoas acham que quem consome ou que tem dinheiro tem poder de desenvolvimento, mas
eu queria ligar a ideia do poder aquisitivo aos exemplos que trouxeste de drogas restritivas, por exemplo. Vou ler um livro, vou sair, vou fazer terapia, por exemplo. Tem a questão de que muitas pessoas da comunidade, e principalmente se vêem nesses contextos desestruturados, como falaste, ou se chegam a ser expulsos de casa, estão em isolamento, também estão de alguma forma vulnerabilizados ou com poder aquisitivo muito baixo, que dificultaria de alguma forma esse vou comprar um livro para ler, vou pagar terapia, por exemplo, e se não tem informação, por exemplo, da associação que oferece apoio gratuito, tem também esse desafio, essa questão econômica como um fator que podia reforçar, agravar essa situação, pensando no nosso contexto. Sim, eu acho que tudo passa e começa pela falta de informação mesmo. Porque se as pessoas informarem, se as pessoas pesquisarem sempre, há sempre um meio para conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, tu queres ler, hoje tem lugares que tu podes ir ler. Hoje tem, por exemplo, passa aqui a publicidade, a biblioteca despadronizada. É grátis, está na rua, ela foi criada aí, é uma coisa que eu amo ver, porque é um projeto criado por jovens, é inclusivo. Sim. É aberto, é inclusivo, então eles têm lá esta dinâmica que tu podes e sempre eles tu podes aí, por exemplo, podes ler, podes ouvir música e podes participar, e se fores artista até podes mostrar a tua arte, seja ela qual disciplina for. A questão de procurar os apoios, é mesmo só informação, por exemplo, eu disse, a Associação Nacional contra Drogas tem isso, eu sei que tem, então se ligar a outras, procurar informação. Há inclusive psicólogos que têm até consultórios, não sei o quê, mas que de alguma forma têm o seu empreendedor social. Num ou outro caso, eles atendem de forma gratuita. As unidades sanitárias têm psicólogos. Eu acho que você pegou agora um ponto interessante das unidades sanitárias, que é nessa lógica do acesso e do poder aquisitivo, que é interessante, né? É um problema de saúde pública, vocês têm muitas pessoas dentro e fora da comunidade que são toxicodependentes. Você acha que de alguma forma o acesso, e pensando no vosso trabalho da associação, né? Vocês também devem ter alguma parceria com a instituição de saúde, unidades sanitárias ou fazem algum trabalho com elas? Como é que é a questão do acesso a essas políticas, a esses serviços de saúde, gratuitos ou não, para pessoas LGBT em Angola? Tem alguma coisa de discriminação, preconceito que elas sofrem, influencia de alguma forma no acesso que elas vão ter a esses serviços? Disseste no começo, na associação, por exemplo, não se dava a olhar por completo para essa franja da sociedade. Foi preciso, entre aspas, vocês esforçarem e dizer, olha, nós existimos. Então, estou a pensar agora nos serviços de saúde, das unidades sanitárias. Será que também já existe esse esquecimento? Não, hoje por hoje já não, já houve muito. Hoje já não é tão acentuado assim, porque já por trás uma dinâmica, tanto a nível do Ministério da Saúde e das organizações da sociedade civil que estão ligadas ao Ministério da Saúde, nas mais variadas vertentes daquilo que é a saúde, para o acesso das pessoas LGBTs, o atendimento humanizado dentro das unidades sanitárias. Então, isso já não é um grande problema. Então, quando eu dizia, por exemplo, que as unidades sanitárias têm psicólogos, e têm, as pessoas não vão. Eu, por exemplo, acompanho uma unidade sanitária que é aqui no bairro Operário, e conheço a psicóloga que está lá. Elas às vezes passam o dia todo a fazer nada, porque a sala dela está lá bem identificada e tudo. Que coisa ninguém faz. Às vezes, quando eu vou para lá, eu vou para a sala dela e pergunto, então, Rosina, o que isso diz sobre os serviços? Eu agora fico preocupada em pensar o que isso diz sobre esses serviços ou sobre como é que se está a passar a informação, né? Tem esse lado das pessoas precisarem ir à busca, mas não sentes de alguma forma que falta alguma coisa também a ser feita pelas unidades ou pelas pessoas ou pelos movimentos para garantir esse acesso, essa informação para que ela chegue? Sim, eu acho que o que falta mesmo é um bocado de divulgação, primeiro. As organizações da sociedade civil que trabalhem nos mais variados segmentos da saúde, de intervenção social, seja para as pessoas LGBT ou não, mas também as próprias unidades sanitárias. E a exemplo disso, por exemplo, esta unidade que eu acompanho, eu já até programei ir a próxima semana conversar com uma das médicas, que eles mesmo, por exemplo, a sala do SAT
não, e às vezes que precisa de mandar para o psicólogo só se a pessoa tiver naquela questão da rejeição do resultado do exame, não sei o quê, é que acionam a psicóloga para conversar com a pessoa. E quando não é isso, também deixam estar. O caso, por exemplo, que me vai fazer ir até com a médica é que há uma pessoa que é LGBT, que eu é quem encaminhei para lá, é que tem estado a fazer a tarde, que a médica está, entre aspas, a fazer chantagem para levar a mãe ao centro, pondo em causa a continuidade do tratamento da pessoa. Porque a pessoa começou a fazer o tratamento o ano passado, ainda era menor de idade, né? Quando foi fazer o teste, estão positivo e tudo o resto. Mas de lá para cá já atingiu a maioridade. Então está lá a insistir a dizer: se tu não trouxeres a tua mãe na próxima consulta, não vais ter medicamentos. Você não pode condicionar. Era mais fácil pegar e mandar para a psicóloga, que tem lá uma psicóloga de plantão. A psicóloga ia fazer o trabalho de conversar com a pessoa e ver o exercício que se pode fazer para acontecer. Não é fácil. Tu já és LGBT. Tu testou mais positivo para HIV. Agora chegas em casa, tem mais que dizer que, olha, fui ao hospital e tal, então eu agora sou uma pessoa vivendo com VIH. Já temos o problema de que ele ainda tem que resolver essa questão da orientação sexual junto da família. Deixar cair mais uma bomba dessa, vamos assim chamar, é muito problema junto. Então, é uma coisa de cada vez. Ok, já há respeito, já há aceitação com base nisso, tá bem, agora vamos resolver esse lado. E é isso que as unidades sanitárias têm que entender. Aí eu, quando eu falo da humanização, eu até lhe disse: deixa estar que eu vou discutir com a médica, no bom sentido, né? Mas vou lá conversar porque, graças a Deus, dou-me bem com toda a equipe médica, e sempre que tem alguma reclamação eu falo. E aliás, quando o centro precisa de apoio, eu presto apoio ao centro. Então é isso que se precisa de ver, porque é muito problema junto. Agora imagina, esta pessoa já está nessa situação. Se começa a impedir mais o coisa, ele vai procurar subterfúgios para outras coisas. O que é que vai acontecer? Se não bebe, vai começar a beber, depois vai se meter em drogas, e não sei o que, depois o que é que fica aí, entre aspas? Que as pessoas LGBT são promíscuas, só ficam mesmo doentes porque eles é que procuram, porque só usam droga mesmo por causa disso, porque então não é muito por aí. Já tem reporta todo esse estigma que já existe nas pessoas, que agora falaste de testar positivo para HIV, me lembra também como quando fala-se do consumo de drogas dentro da comunidade, também se fala quase que automaticamente de doenças sexualmente transmissíveis, como andam juntos, e como se essas duas coisas também andassem juntos com a comunidade. Bom, as doenças sexualmente transmissíveis andam com todo mundo, com a pessoa desde que é pessoa. Porque, ok, vão usar droga, até mesmo usar o álcool. As pessoas alcoolizadas, às vezes até as pessoas heterossexuais, quando acabam por se envolver, esquecem-se de tomar as devidas precauções e não sei o quê. E depois acontece que também podem contrair uma ITS. Para as pessoas LGBT não vai ser diferente. Claro, está alcoolizada, está sob efeito de drogas, vai perder o controle e também não vai tomar as devidas precauções e pode sim estar sujeito a contrair uma ITS. Por isso é que eu digo que é desde que a pessoa é pessoa. Isso nem tem aqui a ver com o ser LGBT ou o ser heterossexual, porque esta questão das ITS vai arrastar. Mas infelizmente as pessoas sim associam a questão da orientação sexual já também a ter uma ITS. Associa a questão da orientação sexual à promiscuidade. É que uma fala que nós dizemos sempre: tem a mania de sexualizar os corpos. Que o facto da pessoa ser LGBT, pronto, esse é mesmo já um que entrega até não poder mais. Não, existem, por exemplo, pessoas LGBTs que até são assexuados. Todo esse estigma também acaba por impactar de alguma forma no acesso a esses serviços de saúde, de cuidar com essas pessoas, por conta desse entendimento de fazem porque querem, que já são mesmo promíscuos. Isso também acaba por influenciar. Sim, e trazendo isso aqui para a questão das drogas, por exemplo, é pior ainda, porque na cabeça de algumas fica: bom, já és gay, és mais drogado. Já és gay, anda mais, é mais traficante. Tipo, como se ser gay fosse já um crime.
Então ainda tira mais o segundo crime às costas, mas não é nem um nem outro. O ser é porque é uma pessoa como outra qualquer e que as pessoas são pessoas diferentes na sua essência. E ponto. Agora, o que ele vai fazer da vida depois não tem nada a ver com aquilo que é a orientação sexual ou identidade de gênero. Se ele for drogado, vai ser drogado mesmo até hétero. Se ele já está propenso a usar as drogas, ele vai usar as drogas de que maneira for. Agora, há essa questão de começarmos a lutar contra isso. Entre nós, entre o pessoal da comunidade. Ok, estão nas festas, por exemplo, e isso é uma coisa que eu noto muito, infelizmente. Nas festas, muita gente aproveita, e foi o que eu falei, para se misturar no ambiente, para estar entre. Então pronto, estão todos a fumar, eu também vou pegar o cigarro, também vou fumar. Se todos os amigos estão na festa, estamos a beber, eu também vou beber o que eles estão a beber. Não é por aí. Tu podes te divertir sem fazer aquilo que os outros estão a fazer. Tu podes te divertir sem precisar de te igualar a ninguém. Porque tu não és igual a ninguém. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. Eu ia usar aqui uma expressão que eu costumo dizer. Não é ofender ninguém. Eu costumo dizer às vezes assim: a vida é como um cu. Cada um é diferente do outro. Ninguém tem um cu igual ao de ninguém. Todos são diferentes. Isso me lembra uma questão. Nós já falamos aqui nos outros episódios também sobre essa questão da aceitação, de visibilidade, de representatividade. Achas que faria diferença para a vida dessas pessoas, pensando nas causas que falamos, se ser LGBT, se ser uma pessoa queer não fosse todo esse problema, se fosse visível, aceitável para as pessoas, existir nesses termos, isso ajudaria de alguma forma, influenciaria para diminuir, pensando nessa coisa de necessidade de se aceitar, de se pertencer? Se fosse normal existir assim, isso também teria um impacto se a sociedade não enxergasse com tanto estigma e discriminação. Teria e terá um grande impacto, sim. Porque assim, eu costumo definir isso assim diferente. A aceitar é a pessoa. A aceitação não é para os outros, é para ti. Enquanto tu próprio te aceitares, está tudo bem. Os demais precisam de respeitar. É só o que nós precisamos fazer. E eu costumo dizer uma coisa que eu sempre disse, e graças a Deus, eduquei os meus filhos assim, e hoje os meus filhos não têm um tiquinho de preconceito sobre nada. Eu sempre lhes dizia assim: em primeiro lugar, respeita a pessoa humana. O resto é dele. O que ele decidiu fazer da vida, a orientação sexual, o que quer fazer, se vai beber, se vai fumar, isso é um problema dele. A partir do momento que tu lhe respeitas, ele vai viver a vida como pode e como quer, e vai também te respeitar. Então isso é uma coisa que eu levo para a vida, eu digo isso a todo mundo. Porque, e isso tem que começar nas famílias. Porque assim, se a minha família me respeita, a minha família me deixa viver tal e qual como eu sou, o resto pode morrer. É assim que eu penso. O resto, para mim, dizem uma pessoa, como eu costumo dizer, o meu fantasma do passado, o resto foda-se. Mas assim mesmo. Porque se a nossa família estiver conosco, se a nossa família nos abraça, o resto mesmo é resto. Ninguém precisa de resto para viver. Então, isso é o que faz uma grande diferença. Porque se tu apoiares o teu, e aliás, eu costumo até dizer também nessa vertente das pessoas que quando não aceitam, das famílias que, por exemplo, não aceitam a orientação sexual da pessoa da casa dele, mas gosta do amigo que é gay. E eu costumo dizer assim: o gay do outro é bonito. O gay do outro é bonito e o teu é feio. Então, se você acha o do outro bonito, por que não pode achar o teu também bonito? Tem que haver este equilíbrio. Então, se haver este equilíbrio, claro está, que não vais ver essas pessoas a se envolverem com drogas, a menos que eles mesmos é que vão por aí. E não vai ser essa a causa. E porque há pessoas por aí que têm o respeito da família, que se aceitaram como tal e nunca fizeram uso de drogas. Vivem bem, conseguem levar uma vida apesar dos problemas que a vida normalmente já tem. Conseguem estar estáveis. Então é isso que nós precisamos. É que primeiro nós
Eu volto a dizer, a aceitação não é dos outros, é nossa. Se nós nos aceitamos, se nós nos compreendemos, se nós nos respeitamos, todo o resto também vai ter que nos compreender, vai ter que nos respeitar. Aceitar esse problema dele. Depois todo o resto vai ver que o equilíbrio vai de forma natural. O que acontece? Não vou precisar de procurar subterfúgios, não vou precisar de me aliar a determinados amigos. Eu costumo dizer essa questão de, por exemplo, pôr as pessoas fora de casa. Você vai pôr um filho hoje. Eu tenho essa dificuldade. Pensar que até onde um pai consegue pôr um filho fora de casa. Eu ainda tenho um exemplo prático. Eu estava a conversar com a Lília, que eu disse que eu fui ontem ao Sumbe e voltei. Eu fui por causa da minha filha mais velha e ela já é adulta. Ela precisou de ir ao Sumbe para fazer uma formação, mas eu não quis de jeito nenhum deixar a minha filha ir sozinha para o lugar onde ela nunca foi, não conhece nem nada. Eu disse nem que eu tirar o dia, mas eu vou precisar de olhar com os meus olhos. E aliás, eu ainda falei com o indivíduo com quem ela ia fazer a formação. Quando liguei, falei no telefone. Eu disse: ouve, isso é o meu bem mais precioso. Não dou a ninguém por nada desse mundo. As pessoas têm coisa feita. Nem ao gajo que lhe engravidou eu dei. Então não dou a minha filha à toa. Eu preciso de ver, preciso ter segurança de saber onde ela está. E eu só saí de lá depois de chegar um primo que vive no Coisa Sul, que ficou com o número dos estágios militares, porque ela foi para uma formação para o exército, que ficou com os números deles para poder seguir. Porque assim, é mesmo meu. Isso é eu, Dimitri, não aceito. E alguém já me disse: seu teu filho foi gay. Qual é o problema? Ele precisa de continuar a viver. Eu só vou cuidar dele, vou orientar. E ele depois vai continuar a levar a vida para frente. Hoje os meus dois filhos, o mais velho, que é adotivo, e o segundo filho, o biológico, eles frequentam os ambientes gays normalmente. Porque desde pequeno eu sempre os pus a frequentar. Eles vão, eles saem, eu tenho alguma coisa, digo: ei, vamos. E eles vão, curtem na boa e tudo o resto. Não há. Nós é que precisamos de educar. Se as famílias começam a se educar, nós temos uma sociedade limpa, uma sociedade mais educada. Nós não temos isso como um bicho de 7 cabeças. Então, isso é até mesmo essa questão das drogas. As pessoas precisam de conversar, as pessoas precisam de falar. Porque até falar desintoxica. E se não falamos, estamos mal. E é o que deixa de acontecer com muitas das famílias, com muitas destas pessoas que se envolvem com drogas a nível da nossa comunidade. Não procuram pessoas mesmo dentro da comunidade. Conseguimos sim, procuramos. Eu tenho estado aqui comigo a lutar para criar, para ver com quem estabelecer, não sei, acordos, paciência, e criar espaço onde a gente pode parar, atender e ouvir as pessoas da nossa comunidade. Em especial nesse aspecto do uso de drogas. Ou, por exemplo, a AIA já tem a doutora Manuela que faz atendimento, mas também por uma questão de poucas pessoas conhecerem, se calhar ela não tem tido, mas também quando conhecerem muito, a doutora Manuela vai precisar de mais alguém para ajudar. E isso é um começo. Pode, por exemplo, se criar um GAME por conta disso. Os gabinetes de ajuda mútua não precisam de ser lugares que se encontrem encontros mensais ou quinzenais, das pessoas estarem lá. Eu, por exemplo, comecei com isso em 98, quando eu fui conhecer a LPV, que é a Associação Luta pela Vida, que é a primeira organização a trabalhar com pessoas vivendo com HIV em Angola, que foi quando eu vi esta questão do GAME. E na altura, o Dr. Alberto Stella, que foi o primeiro representante da ONU-SIDA aqui, e a doutora Carla Queiroz, que era psicóloga, reuniam ali as pessoas. E nota, naquela altura, passava-se assim a imagem: o SIDA mata. E não sei o quê. Eu lembro-me que convidou-se o Luís Domingos, porque fazia um Nação Coragem, e ele só falava: o SIDA mata. O Luís Domingos foi para participar de um encontro. Depois dele participar, não sei o que, quando lhe disseram que 90% das pessoas que estavam ali eram seropositivas, e cada um contou a história que ele chorou, que 15 dias depois, o próprio Nação Coragem deixou de passar a mensagem do SIDA mata. Eles fizeram uma reportagem exclusiva com o pessoal. Eu lembro que naquela altura eu dei a cara, minha mãe está em Flores Arames, porque passei a ser chamado de um idoso,
por ter aparecido ao lado de uma pessoa que Já tem esse era HIV, esse trabalho. que era HIV positiva e tudo o resto. Quando começamos a lidar com drogas também, fomos passados também taxados dos drogados e não sei o quê. Então, se você está a lidar com drogas, vocês também fumam, vocês também bebem. Dessa tipo. São desafios do ativismo. Nós, quando vamos lidar com alguma coisa, somos sempre conotados com. Eu lembro que, por exemplo, nós tivemos um encontro com na altura, secretária de Estado da Justiça, Ana Celeste. Sim, por causa daquela questão BIBA e não sei o quê, saiu uma matéria. Até na igreja fui apedrejado de todas as maneiras e feitio. O padre ligou para mim, não sei o quê. Eu só lhe falei assim, padre, falem o que vocês quiserem falar, eu tô nem aí. Porque para vocês, todo mundo que está naquela foto é gay. Desde a secretária de Estado a todos os técnicos do Ministério. Porque vocês não estão preocupados com o assunto. Estão preocupados com as pessoas e com a orientação sexual das pessoas. Então, nós se deixarmos de pensar assim, nós vamos construir uma sociedade bem melhor. Nós se deixarmos de pensar assim, nós vamos deixar de ter pessoal LGBT drogado, pessoal LGBT que anda aí à toa. Não diria, vamos deixar de ter pessoal LGBT na prostituição, porque assim, atenção, eu costumo diferenciar trabalho de sexo e prostituição. Para mim são duas coisas diferentes. Os trabalhadores de sexo, para mim, estão num patamar diferente das pessoas prostitutas. Outra discussão. Trouxeste vários exemplos já de alguma forma de alternativas. Esses gambas, por exemplo, que podiam ser um exercício interessante. E eu ouvi muito que eu entendi essa necessidade de acolhimento das pessoas e como isso pode fazer diferença das alternativas. E pensando na comunidade, nos movimentos, e pensando na experiência que vocês tiveram lá na clínica, de ficar um mês internados, a viver aquela experiência, e já estamos quase a terminar, que continuasse a falar para fecharmos essa ideia de alternativas, como lidar com estas situações e outras formas de tirar as pessoas desses lugares, de como tratar, cuidar desses casos. Estamos a falar da humanização. Então, outras formas, desde o ativismo, olhando para os movimentos que existem dentro da comunidade, que eu acho que são muito fechados, não estão ainda a fazer essa discussão de forma sincera. Eu, pelo menos, por acaso, ouço pouco dentro da comunidade essa discussão, mas também e fora disso, né? Por acaso, isso é uma coisa que precisa, assim, dentro, por exemplo, do movimento LGBT, falar-se muito dessas coisas, porque que as pessoas normalizam. Eu costumo ver isso, eu sinto isso, que normaliza-se, por exemplo, o uso de drogas. Eu não estou a falar do uso de álcool, porque o álcool é normalizado no mundo todo. Sim. Exatamente. É mais fácil questionar por não consumir álcool do que por consumir. Estou mesmo a me referir a drogas sérias. Não, por exemplo, vamos dizer já, por exemplo, uma liamba que não que seja oficialmente aceita, mas que é uma coisa que é mais fácil de aceitar que o fulano. E não é por fumar por vício ou com frequência, né? Por exemplo, há aquelas pessoas que de tempo em tempo fazem um consumo de pegar eu não sei como é que chama, o charro chamam muito na Europa, não sei, ou no Brasil também, aqui não sei como chamam, mas pronto, pegar o baseadozinho, como falam no Brasil, pegar um baseado uma vez ou outra e fumar até aí parece ser normal. Já não é normal quando é frequente, quando a pessoa não consegue mais viver sem isso. E ainda assim na nossa comunidade normalizam isso. Para mim isso é um grande problema. Quando já estamos nesse aspecto, quando a pessoa, e nós detectamos essa pessoa da comunidade LGBT que já não consegue ficar sem, é um problema, precisa de ajuda. Precisa de ter uma orientação, precisa de arranjar uma forma de lhe ajudar a tentar usar menos, a sair daí, e se calhar até deixar. Exatamente. E começamos a achar normal. Infelizmente nós temos, o que eu falei naquela hora, dentro da nossa comunidade mesmo e dentro do nosso movimento LGBT que está assim minimamente organizado, pessoas com relatos de que não, ela esteve no sítio X, levou o telefone, esteve não sei o quê. Eu, por exemplo, tenho alguém que regularmente eu tento e eu vou falando com ele e sei que da última vez que também acabou levando o telemóvel, não sei o quê, nem foi preciso eu
ir atrás dele para falar. Ele é que depois puxou-me nas redes sociais e disse: ah, não, é que me meti numa dívida, tive mais uma recaída, e o Pablo, sei que agora nomes que eu só sei já porque vou ouvir. Yeah. Porque o Pablo estava a me cobrar e eu fiquei muito apertado. E eu ainda lhe disse: mas era mais fácil. Então, claro que as pessoas fala, pede ajuda. As pessoas vão dar um jeito de te ajudar, mas também não vão te passar a mão na cabeça, porque eu costumo dizer, até, ok, vamos ajudar, mas não vamos passar a mão na cabeça. Vamos primeiro, vamos lá apertar para ver se conseguimos mudar o quadro. E é isso que nós temos que fazer aqui entre nós, a nível da comunidade. É preciso treinar o nosso olhar e ver essa questão desse jeito. Não achar normal que o fulano toda hora está aéreo. Ah, não, esse assim mesmo já se drogou, deixa lá, é normal dele. Não é normal. Há algum problema. Há alguma coisa, porque ninguém quer viver drogado. Ninguém quer viver drogado, porque isso não te leva a lugar nenhum. Tu não vais evoluir, as pessoas querem evoluir, as pessoas querem crescer. Então ninguém quer ficar lá embaixo. E se ele está ali embaixo, preso naquilo, precisa sim de algum jeito que se lhe apoie, que se lhe ajude a sair de lá. Por isso é que nós precisamos fazer esse exercício. Nós mesmo a nível da comunidade, precisamos de fazer esse exercício conosco, nós olharmos para nós e dizer, mas eu também poderia ficar aí. Assim eu nesse caso. É se pôr no lugar do outro. Porque quando nós começarmos a aprender a nos pôr no lugar dos outros, nós conseguimos sim entender que alguma coisa precisa ser feita. Claro está que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Eu, Dimitri, não vou conseguir nunca recuperar uma pessoa sozinho. É preciso uma rede de apoio, é preciso uma série de pessoas. Nós, por exemplo, a nível da Associação Nacional de Luta contra a Droga, já recuperamos várias pessoas. Mas não foi porque o Dimitri atendeu sozinho. Eu atendi, possivelmente passei para a doutora Santinha possivelmente passou para a Batelma e assim sucessivamente vamos passando para vários e aos poucos vamos vendo, ok, precisa de uma terapia ocupacional, ok, tem não sei o que para fazer, vamos lhe pôr lá, fazer alguma coisa. Vai ocupar a cabeça dele em alguma... Eu que se diz por aí, cabeça... mente desocupada, oficina do diabo. Então pronto. Vamos ocupar, ocupa essa cabeça em alguma coisa e até com coisas positivas. Vai fazer um trabalho. Temos que criar formas de conseguir, por exemplo, a nível da nossa comunidade, fazer trabalhos comunitários e coisas pro bem. Eu sei que é difícil, algumas até precisam de recursos, outras nem tanto. Pelo menos para começar. Precisamos de começar e começar aí, vamos começar a ver, ok, agora precisamos de recursos, vamos começar a bater que portas, até onde nós podemos começar a andar. Então é essa a minha visão. No fundo isso é um bocado que me faz, por exemplo, a nível da própria comunidade LGBT, não ficar preso a uma única organização. Porque assim, eu acho que eu, Dimitri, de forma independente, prefiro continuar a interagir com todos e contribuir de uma forma mais abrangente um bocadinho com todos. Mas de repente, se me estressar com a AIA, eu ainda vou recuar um bocado, vou ficar a olhar, depois de passar o estresse, veio de novo, vou conversar com as manas e vamos criar aí um ambiente de paz e amor. Mas é importante que se faça isso, porque é um exercício mesmo muito bom, é um exercício muito necessário e garanto que se conseguirmos, vamos sim também livrar a nossa comunidade das drogas, porque nós na associação, por exemplo, tínhamos um lema desde o primeiro momento aí em 2003 que era vamos salvar a nossa geração das drogas, e eu costumo dizer também, nós podemos salvar a nossa comunidade das drogas sim, se nós quisermos e se nós pudermos gizar uma forma de... E já há muitos, olha, por exemplo, a AIA tem o Cubículo. No Cubículo há uma série de coisas que se pode usar para terapia ocupacional para o pessoal usuário de drogas. Eu ainda não tive a graça de visitar o novo espaço, mas pelo que eu vejo das fotos e vi nos vídeos, o espaço ainda é melhor do que o anterior e tem uma grande alternativa. Tem, por exemplo, também a questão do outro coletivo, não sei se é permitido falar, mas tem a ROMP também, tem para artes e tem não sei o quê. E são coisas positivas, é aquela coisa, drogas positivas. Porque tu vais estar ali envolvido a fazer aquelas coisas, não vais ter tempo de pensar ainda, agora ainda está na hora de me drogar, porque estás a fazer uma coisa que gostas. Então aí estás dentro daquilo que é o teu ambiente, dentro daquilo
Olha, a AIA tem, por exemplo, as pessoas não vão fazer cursos, façam cursos gratuitos. Você está ocupado a fazer um curso, não está com tempo de se drogar. E além do mais, estás a fazer o curso, estás a ganhar conhecimento e vai te engrandecer. Porque eu costumo dizer a todo mundo, o saber não ocupa espaço. Quanto mais nós nos formarmos, quanto mais nos conhecermos, é melhor. E eu digo isso porque já houve autoras que me perguntavam, mas você faz um montão de informação, porque a minha cabeça ainda está vazia. Dizem por aí os cientistas que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Então eu vou dar os 90 no salalé. Não, eu vou só também lhe dar 10. Eu vou tentar ocupar os 90 com tudo o que eu puder me formar. Eu formações online faço. Eu tenho um montão de formações que eu vou fazendo. Não importa se não vou aplicar. Em alguma coisa na minha vida eu vou aplicar. Perfeito. Se não aplicar nos outros, vou aplicar para mim. Eu, por exemplo, fui estudar psicologia. Eu já gostava desde pequeno. A minha irmã mais velha é psicóloga. Eu lia os livros dela e não sei o quê. Mas eu fui para a comunicação, fui para o teatro e canto e tudo fui me formando, mas chegou uma altura da vida, agora vou fazer programação neurolinguística e inteligência emocional, porque eu senti que precisava primeiro para mim. E todas essas formações eu começo sempre por mim. Fiz para mim, para poder me entender, e depois de me entender, começo a ajudar os outros. Então, estou com a cabeça ocupada, não tenho tempo para outras coisas. Às vezes, como eu costumo dizer, às vezes nem tempo para mim, mas eu tenho. Agora onde é que eu vou buscar tempo, por exemplo, para me drogar? Se não eu quero me drogar, estou sentado à frente do computador também, ainda a fazer um curso online. Se sair para ir procurar droga, vou perder o curso. Então não quero perder o curso, vou ficar aqui. Então aí vamos sempre nos construindo com drogas positivas. E é o que nós podemos fazer. Perfeito. Eu acho que é perfeito essa ideia de podermos salvar nossa comunidade e esses exemplos que trouxeste. Eu espero que as pessoas que estejam a assistir o podcast tenham percebido e também achado interessante essas ideias, né? Usar espaços alternativos que já existem de outros movimentos, ocupar as coisas e essa necessidade de redes de apoio. Eu acho que foi um programa muito interessante. Eu espero também que tenham gostado de participar. Bom, eu estou acostumado a fazer os outros falar, agora me fizeram... Não entendo esse desafio. Eu não estou habituada a que me façam falar, na verdade. Então, eu realmente também te percebo. Mas foi muito interessante, ainda assim, ouvir essa experiência, tantos anos nesse ativismo. E eu espero que as pessoas também entendam, curtam isso. Se interessarem, te contactem de alguma forma, procurem a associação. Essa necessidade de divulgação, do acesso à informação, que é muito importante, que nem sempre é uma questão de não estarmos interessados, mas de como as coisas não chegam às pessoas. E do nosso lado, nós gosto de agradecer por teres aceito o convite, por estarmos a fazer essa conversa para um tema tão importante. Bom, eu, como disse no início, eu que agradeço a ti, agradeço a Aya, agradeço em especial a Estrela por pensar em mim, é assim, porque nós de comunicação somos muito chatos também, o nosso tempo é meio que quase sem tempo. Então não, mas para mim é bom, eu gosto de partilhar as coisas, principalmente coisas positivas, como eu costumo dizer, eu gosto de cultivar a paz interior e isso ajuda a cultivar a paz interior, porque nós não obtemos conhecimento para ficar para nós. Nós precisamos de transmitir. E esta é uma das formas de transmitir, né? Parabenizar mais uma... Não, vou voltar agora a corrigir. O professor Benedito agora já está a me apertar mais. Voltei a ele. Ele já disse, parabenizar é para o brasileiro. Nós, descendentes da língua de Camões, é parabentear. O pior é que eu fui pesquisar é que é mesmo, né? Que é parabentear. Mas pronto. A Aya, mais uma vez, por esta sessão de videocast e podcast, é uma coisa que é muito necessária, até porque hoje o mundo é mais digital, as pessoas estão mais aqui na mão, então parabéns meninas, podem contar sempre comigo, as manas sabem que Obrigada. É só apitar, eu vou a correr. Eu espero que vocês curtam esse podcast e que vocês possam assistir os outros vídeos para quem não assistiu. Sigam as redes sociais do AIA e vocês podem encontrar os links para os vídeos deste ano e da edição do ano passado a partir do site do AIA. E eu espero que vocês estejam a gostar dos nossos episódios. Dimitri, obrigada. Obrigado. Até o próximo episódio.